Oi, meu nome é Bianca Castro, eu sou aluna do 8º período de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e estou gravando esse vídeo para explicar um pouco sobre o processo de fenação e sobre o processo de silagem. Bom, ambos os métodos são métodos para conservação de forrageiras, né, de modo a conservar a qualidade do produto que estava ali em campo. E um jeito mais fácil também de você guardar esse material e poder usar ele na época da seca. Porque na época da seca é muito difícil a produção de forragem, os pastos acabam se degradando, etc. Então, esses processos de fenação e de silagem são feitos para conservar essa forrageira de outro modo, de um modo mais fácil e de um modo que você possa fornecer essa forrageira mesmo em época de seca. Sendo que eles é usado principalmente na alimentação de bovinos de leite, mas também pode ser usado em bovinos de confinamento. Vou estar explicando mais à frente. A começar pela ensilagem, como eu já falei, ela nada mais é do que a forrageira in natura. É a forrageira no campo, é um método onde você vai cortar essa forragem e vai conservar ela. Como que essa conservação é feita? Quando você conserva ela, você vai pôr em silos. Em silos que são basicamente sacos plásticos que são vedados. Aí você vai cortar a forrageira em campo, é feito através de maquinário. Aí você faz o corte e depois você coloca no silo, depois deve ser compactado de modo a tirar todo o oxigênio presente ali e depois você veda. E por que é importante tirar todo o oxigênio ali presente? Porque acontece fermentações dentro desse silo. E essas fermentações são feitas anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, os micro-organismos fazem essa fermentação, faz ali o meio, o silo no caso, ficar ácido, e é esse ácido, principalmente o ácido lático, que é produzido pelos micro-organismos, que faz a conservação desse silo por algum tempo. E depois, se você abre, né, acaba abrindo o silo, você rapidamente tem que usar aquele material ali, porque senão ele acaba estragando. Quando essa ensilação, esse processo é feito de maneira correta, você consegue conservar toda a qualidade da sua forrageira, de modo que você não perde a qualidade dela, você consegue conservar o valor nutritivo, o valor de proteína, o valor de nutrientes que tinham nela. Então, por isso, deve ser feito de maneira bem séria, deve ter uma mão de obra qualificada para realizar esse trabalho, de modo a você estar conservando a sua forrageira. E que forrageira que deve ser usada para ensilação? É muito usado, principalmente milho e sorgo também. As duas culturas são boas para fazer o processo de ensilamento. E aí, qual que é as características que a forrageira tem que ter para fazer esse processo? Elas devem ter qualidade nutritiva, né? Para ter uma melhor alimentação do gado. Ela deve ter caules finos, a relação caule-como deve ser baixa, porque é importante os caules finos para quando for cortar, para não embuchar a máquina. É importante ela ter muita quantidade de folha, uma boa matéria verde, porque esse que vai ser o silo, no caso, né? Então é muito importante. E também ela tem que ter facilidade ao corte, para não atrapalhar o maquinário na hora que for cortar ela. Como eu já falei, é usado principalmente na alimentação de bovino de leite, mas ela também pode ser usada em bovinos de corte, tanto em confinamento e na engorda. Elas podem ser usadas juntamente com grãos e farelos, que também é usado na alimentação dos bovinos. E ela não é indicada nem para cavalos e nem para bezerros em fase juvenil. Já a fenação também é um processo de conservação da forragem, mas esse processo é um outro processo. A ensilagem é a forragem in natura, certo? Ela ainda verde, você não tem que esperar a desidratação dela. Já a fenação, você desidrata essa forrageira. Então, deve ser feita de maneira muito correta para durante a desidratação dela, você não perder a qualidade da forrageira, não perder micro-organismos, não ter perda tanto qualitativa quanto quantitativas também, porque acaba acontecendo essas perdas. Então, por isso, a mão de obra, assim como na ensilagem, deve ser qualificada também. A fenação é um alimento volumoso, ele é preparado, igual eu já falei, perante o corte e a desidratação da forragem.
né? Desse modo, a forrageira pode ser guardada por meses, anos, também é mais fácil de poder guardar. E assim você pode também estar alimentando o seu gado na seca, como a mesma história da ensilagem. Porque na época de seca a gente não consegue produzir forrageiras a campo. Então esses métodos são feitos para conservar a forrageira e ficar mais fácil de guardar também. Para o processo de fenação, primeiro a gente tem a produção da forrageira, né? Deve ser uma forrageira de qualidade. Assim como para a ensilagem, a forrageira também deve ter boa qualidade nutritiva, ter caules finos, muitas folhas, boa quantidade de matéria verde, bom teor de proteína, bom teor de nutrientes, porque é essa forragem que vai ser oferecida para o animal depois. Então, para o feno, primeiro você faz a produção dessa forrageira, depois você vem cortando, que também é feito através de maquinário, assim como na ensilagem. E depois você faz a secagem, ou também conhecido como desidratação da forrageira. Essa forrageira deve possuir uma umidade de 12 a 18% para estar no ponto ideal para o feno. E depois que acontece essa secagem, essa desidratação, acontece o enfardamento e depois o recolhimento do feno, que também pode ser feito de diversas formas. Pode fazer através de maquinário e pode fazer manualmente também. Esses fenos podem ser tanto redondos, retangulares, depender muito da forma como a pessoa compactou ele para poder armazenar. Esse processo de fenação deve ser feito quando a forrageira tem que estar na umidade adequada e preferencialmente não pode fazer em dias com presença de orvalho e nem em dias que tem a possibilidade de chover, porque como é um processo que precisa de secagem, desidratação, não pode ter água, senão acaba atrapalhando o processo e você acaba perdendo a qualidade da sua forrageira e não vai estar oferecendo para o animal um alimento de qualidade como deveria. Então é isso. Os dois são processos de conservamento de forrageiras, de modo que você pode oferecer esses alimentos num período de seca, em qual a gente não consegue estar produzindo a campo. Qual dos dois é melhor? Depende do que o produtor quer, depende de quanto tempo ele quer armazenar essa forrageira. Então varia muito, mas os dois feitos de maneira correta são bons para a conservação das forrageiras. É isso, obrigada!